Prosseguindo então, turma, a gente falou aí dessa primeira etapa, dessa primeira parte da história aí, associado diretamente à Primeira República, tá? Pensando aí na chegada da família real, depois com o desenvolvimento social, Titio Oswaldo Cruz trabalhando ali com os modelos na tentativa de melhorar as características da saúde da população e dando sequência ao processo. Posteriormente, de 1930 a 1945, a conhecida Era Vargas, ou o governo onde foi trabalhado por Getúlio Vargas, em que ele é considerado aí como o grande responsável pelos direitos trabalhistas, tá? Muitos surgiram a partir dele, férias, a CLT, a Fundo de Garantia, foram todas ações instituídas voltadas no governo de Getúlio e também ações que estavam focadas nas condições de saúde para o Estado a partir das próprias políticas públicas, de acordo com o contexto social, de acordo com a necessidade. E aí a gente tem que, política e economicamente falando, houve a crise de 1929, a quebra da Bolsa de Nova York, a crise do café, que afetaram as bolsas do mundo inteiro, tá? Afetou assim a economia brasileira de uma forma muito significativa, negativamente falando. O fim da política de café com leite. Uma política de café com leite foi a política que foi estabelecida nos governos de Minas e São Paulo, onde eles trabalhavam basicamente com as questões de ter no governo, ou de ter como fonte de poder, um representante de Minas, depois um de São Paulo. Um de Minas, um de São Paulo. Sempre alternando o comando geral ali entre os dois estados. Getúlio perdeu a eleição, só que ele assume por revolta armada. Tá? Ele tomou a frente, falou, não, agora que você é o presidente aqui. Surgiram as leis trabalhistas a partir de 1934, com a Constituição de 34. Em 1937 aí, medidas populistas, criação do Ministério do Trabalho, políticas sociais. Em 1948, o sindicato, 1940, o Sindicato Único, trabalhando aí com essa contribuição obrigatória sindical, tá, que foi homologada pela CLT em 1940, e logicamente que essa contribuição caiu por terra recentemente, mas foi estabelecida lá em 1940, que o trabalhador deveria obrigatoriamente fornecer um dia do seu trabalho ao sindicato, compulsório, obrigatório, sem direito a negociar. E surgiram as IAPs, os Institutos de Aposentadoria e Pensão, com financiamento tripartite. O que era bipartite? Como assim? Antigamente, quando foram criados os institutos de aposentadoria e pensão, eles foram criados pela iniciativa privada com os funcionários. Ou seja, os funcionários da iniciativa privada das empresas falaram assim, pô, vamos criar um fundo aí para quando a gente aposentar a gente ter grana, senão nós vamos ficar à toa, lá vamos ficar capenga morrendo sem dinheiro. Aí as empresas e os funcionários criaram um caixa, criaram esse consórcio para ir depositando gradativamente dinheiro. Parte do empregado, parte do empresário. Então tinha essas duas vertentes de ação. O governo vendo que o valor era muito grande, era dinheiro demais, mas é muito. É muito, mas é muito, é muito. E eu falo assim, se você tem seu contra-cheque, se você é assalariado, tem seu contra-cheque, depois você olha lá. Quanto que vai do seu salário para o INSS? Aí você olha lá a contribuição. Agora você multiplica isso aí por milhões, milhões de trabalhadores. Olha quanto não entra nos cofres públicos mensalmente. Então o governo viu que isso era legal. Falou, pera aí, uai, esse trem tá bom demais, olha a grana que tá rodando. Aí, o que o governo fez? Não, eu também quero participar, eu também quero. Aí criou o financiamento tripartite. Empregados, empresários e o governo. Então os três passaram a contribuir para os institutos de aposentadoria e pensão. Só que, tudo bem no início aqui, nessa época, 1945, esses institutos foram evoluindo, foram crescendo, e passou o governo a tomar frente, a gerenciar, até chegar no que hoje nós temos aí de previdência social. Logicamente que esse é um contexto social e econômico. Agora, e na saúde? O predomínio das doenças infectoparasitárias e o aparecimento das crônicas não transmissíveis
Claro, fazendo aí a transição epidemiológica. A população começou a envelhecer, começou a criar aí uma característica de idosos na população. E os institutos de aposentadoria e pensão foram divididos por categoria profissional, tá? Profissionais voltados diretamente para cada parte, cada parcela, inclusive trazendo aí uma assistência médica àqueles que contribuíam com esse caixa, àqueles que contribuíam com esse instituto. Eu fazia o financiamento, eu contribuía, então eu tinha direito à pensão, à assistência médica. Ah, mas eu não queria contribuir, porque não era obrigatório. Então você não tem direito também. Pronto. Era simples assim, básico. As políticas de assistência da era de medicina totalmente liberal, baseada em uma condição de um hospital beneficente, na filantropia. O hospital de empresas lucrativas, tá? Na iniciativa privada, ela começou a nascer gradativamente. A centralização foi voltada para os serviços de necessidade especial e a saúde pública, cobrindo áreas que não tinham aí o serviço tradicional. A saúde pública veio para tentar abranger parcelas das populações que não tinham a cobertura que eles mereciam, que precisavam. Os modelos de assistência saem desse sanitarismo campanhista para melhorar a condição de saúde, continuam trabalhando com o processo, e surge aí o Ministério de Trabalho, Indústria e Comércio e o Ministério de Educação e Saúde Pública, que eram antagônicos, com ações formais e informais, com ações individuais e voltadas para a população, na saúde pública, com ações voltadas para a doença infecciosa, social, e batendo de frente com as doenças do trabalho, com as patologias associadas ao meio de trabalho, e para aqueles, tá, que estavam em sociedade. Então foram ações importantes sendo desenvolvidas. De 45 até 64. O que rolou em 64? Hã? Nós vamos chegar lá. Então, de 45 a 64, a situação política foi de luta por eleições diretas, com a imprensa tendo liberdade. A imprensa passou a ser livre, tá, para se expressar. Houve um pluripartidarismo, daqui começou. Partido Socialista Brasileiro, Partido Republicano, Partido da colher suja, Partido da pipa azul vermelha no céu, Partido do Sol Nascente, Partido da Felicidade, Partido dos Homens, Partido das Mulheres, Partido aqui, partiu tudo. Dali é que foi partida a política brasileira. Tá? Foi nessa época aí, dessa liberalidade social, depois de Getúlio. Houve uma proposta de modernização, desenvolvimento econômico, institucional e a entrada do capital estrangeiro em grande escala, a escancarar o Brasil, fazer assim, ó, venha mundo, quero seu dinheiro! E aí trouxeram as empresas para cá, trouxeram indústrias, capitalização total, investimentos em grande escala. Agora, e na saúde? Criou o Ministério da Saúde. Houve um combate à malária, principalmente devido à extração da borracha lá na Amazônia, no Pará, na região norte. Então, com a extração, o extrativismo, houve uma entrada muito grande de pessoas naquela região, o que fez com que a malária se espalhasse rapidamente, tornando a patologia endêmica para aquele local. Ampliou os acessos e as ações na saúde pública e, claro, trabalhando aí com serviços mais caros e sofisticados para aqueles que tinham condição de financiar. A proposta foi unificar os institutos de aposentadoria e pensão. Começou um. Aí com Getúlio, não, vou dividir aí por categoria. Aí voltou a democratização, não, vou juntar tudo em uma só. Trabalhando com hospitais próprios, serviços médicos contratados, né, para atender a demanda, com uma assistência médica hospitalar em alta, um crescimento muito grande dessa assistência voltada para os hospitais, com uma queda na atenção primária. Para que eu investir na atenção primária? Tem que investir no hospital. Por quê? Porque a pessoa está doente no hospital. Então ela vai pagar pela assistência, ela vai gastar com assistência. É melhor para mim. E claro, desenvolvendo indústria farmacêutica e de equipamentos. Favoreceu o desenvolvimento das medicações empregadas no cuidado. O modelo sanitarista campanhista foi para a transição de medicina de grupo. Então passou a trabalhar com uma medicina voltada para um grupo populacional e com estruturas mais sofisticadas e caras, até que houve o golpe militar, até que houve aí a entrada da ditadura militar de 64 a 1980. Ditadura militar
que houve como uma marca registrada do processo, principalmente o silêncio. Tá? Não estou falando que foi nada contra a ditadura, não. Tá? Mas foi um movimento que ficou taxado aí como algo de você não tem mais a autoexpressão, você vai ter que tomar muito cuidado com o que você fala. Você pode falar, mas você tem que tomar cuidado com o que você fala. Você pode até dizer, mas você tem que tomar muito cuidado com o que você diz. A situação econômica e política. Com o golpe militar, começaram a trabalhar com o combate ao comunismo e à corrupção. O Estado passou a ser o centralizador do poder, passou a ser ali o comandante-geral-chefe. Houve um aumento do PIB, uma redução do salário mínimo, uma modernização do produto. E, claro, concentrando renda e empobrecendo a população. As desigualdades começaram a surgir. Os ricos, como diria aquela música, sei lá, ridícula, o rico cada vez mais rico e o pobre cada vez mais pobre, na época da ditadura. Na saúde, houveram grandes endemias. O que é endemia mesmo? Endemia é... Hã? O que é endemia, povo? Já falei na primeira aula. Ah, para! O que é endemia? Isso, é uma patologia, um grupo, um desenvolvimento patológico centralizado em uma região ou em uma época do ano. Fica só naquela área, só naquele local. Então, surgiram grandes endemias de poliomielite. Os institutos de aposentadoria e pensão passou para o Instituto Nacional de Previdência Social, com o poder do Estado. E ele tomou conta. A grana toda que rola, eu que vou tomar conta. Fazendo com que houvesse uma queda, uma redução da representatividade popular, a população já não estava representando mais, a menor representação, reduzindo investimento em saúde pública, então não investiu tanto na saúde pública, tanto na assistência à população, com a saúde sendo de responsabilidade individual e coletiva, aumentando, obviamente, os atendimentos de urgência e emergência, assistindo diretamente às necessidades exclusivamente emergenciais, urgência ali, os restantes. Os demais casos, assistência primária, promoção, prevenção, esquece, é tratamento. O Estado, né, foi o grande financiador dessa previdência, fazendo com que houvesse, como o setor privado, um grande prestador de serviço, contratado até mesmo para auxiliar o Estado na prestação dessa assistência, fazendo com que houvesse aí a compra de fornecimento de medicamento, de insumos, trabalhando aí com o Ministério da Saúde, tá? Fazendo com que houvesse aí, tá, a questão do aumento do lucro, fazendo com que houvesse aí um desenvolvimento muito mais intenso nessa área da saúde a partir dos financiamentos. O Estado, o governo não conseguia bancar a saúde da população. Então ele contratava os serviços particulares para fazer a assistência por ele. Até hoje isso é possível, até hoje pode. Mas hoje existe uma série de leis e regulamentos sobre isso. Mas antigamente não, antigamente era livre. Ah, eu não posso atender, não. Então vai no particular que atende, que aí eu pago. Então isso virou uma verdadeira indústria da patologia. Os médicos assistenciais ficaram exclusivamente privatistas, com seu modelo biomédico. Houve um privilégio para a cura, para a prática médica, para a questão individual, assistencial e especializada. A assistência ela passou a ser focada somente naquele momento que a pessoa estava doente. E passou a existir as especialidades como um grande foco. Não existia mais a figura só do médico generalista, o clínico geral. Eles tinham que ter os especialistas. Ah, não, é porque eu sou especialista em distúrbios cardiovasculares. Então, meu atendimento é muito mais caro, eu sou um especialista. Minha assistência é mais cara, meus tratamentos são mais caros. E aí houve uma indústria verdadeira para o processo aí de saúde e doença. Turma, sai daí não que a gente volta. Muita coisa aconteceu nesse nosso Brasilzão, hein? Até!